Então, quando eu olho hoje para o Brasil, a nível missão, eu me preocupo. Hoje, diante do que eu tenho visto, Lia, você está me ouvindo aí? Está me ouvindo, né? Diante do que eu tenho visto de março, Lias, até aqui, eu tenho visto uma grande divisão, tá? Uma grande divisão. Por que eu estou falando isso para você? E eu estou falando isso pós a pandemia, tá? Passando a pandemia, cara. Porque eu estou vendo pessoas se levantando em movimentos e montando, abrindo situações para evangelizar, usando até mesmo, como eu posso dizer para você, rede social, as redes sociais, tudo mais que são meios, mas copiando formas de evangelização de igrejas contrárias até mesmo à vontade de Deus. Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho hoje, vamos pensar assim, ó, eu fundei um movimento. E aí, dentro desse movimento, eu já estou 8 anos. E aí, Deus soprou agora em mim, para mim, dentro desse movimento, levantar um outro movimento. Eu vejo isso causando problemas hoje, dentro do movimento carismático, tá? Dentro do movimento carismático. E aí a gente vê divisão porque a gente via as pessoas respondendo ao movimento. E hoje não está mais respondendo ao movimento, porque Deus soprou para que ela abrisse um novo movimento. Amém, eu respeito. Mas quando eu vejo isso sendo copiado de um outro movimento, eu me preocupo. A minha preocupação é essa. Por exemplo, o Descende Brasil aconteceu, certo? Eu fui no Descende Brasil, eu estive lá, cara. Eu vi aquilo lá, mas eu não me deixei me levar pela empolgação que estava lá. Entendeu? Pela empolgação que estava acontecendo no Descende Brasil. Porque se eu falar para você que eu vi algo extraordinário e tudo mais, eu vou estar mentindo. Eu respeito. Entendeu? Eu respeito. Eu vivo daquilo que Paulo falou. Ouça tudo, acolha tudo, mas guarde somente o que é necessário. Então, hoje eu estou me preocupando, de verdade. Por quê, Elias? Eu estou vendo muita coisa que não tem nada a ver com a doutrina católica se infiltrando. Essa é a minha maior preocupação. Essa é a minha maior preocupação. Claro, a gente, quanto evangelização, não tem que olhar quem e tudo mais. Doutrina, cara, a gente tem que se preocupar sim. A gente é católico, cara. A gente é a igreja católica apostólica romana. E a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente está levando para dentro dos movimentos carismáticos católicos. Entendeu? O movimento do ecumenismo existe. Existe. A igreja aprova, mas nós precisamos tomar cuidado. Por quê, Elias? Eu já estou vendo uma galera se perdendo. Uma galera que está deixando de ser, entende? De ser para ter. Para ter, Elias. Você entendeu? Está deixando de ser para ter o movimento. E ainda coloca o nome em inglês lá, Elias. Olha o perigo. Porque o Descende Brasil tá aí, aconteceu. Mas não é porque aconteceu o movimento Descende Brasil e tudo mais, que agora também eu vou montar um movimento, tá entendendo? Para atingir pessoas ou para ser uma marca dentro da Igreja Católica. Porque o que eu tô vendo é marca. E aí a gente começa a vender roupa em nome dessa marca, bombeta em nome dessa marca. E aí a gente vai esquecendo Cristo. A gente vai esquecendo a rocha, a gente vai esquecendo o Senhor e vai dando crédito ao nome da marca que eu dei agora dentro do movimento. Isso para mim tem sido preocupante, Lia. Sabe por quê? Eu estou vendo pessoas abandonar movimentos como Jovens Sarados. Eu estou vendo gente abandonar movimentos da renovação carismática católica porque foi influenciado por essas coisas. E aí está levantando movimentos, cara, e esquecendo de ser aquilo que foi chamado a ser. Cristão, cara. Essa é a minha maior preocupação. Por quê? Quando você começa a seguir, Elias, olha a bagunça. Você vai... Se você... Não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas eu vou falar. Tá? Só vai. Entenda. Você começa a oração, nada contra, mas de pastores protestantes, tá? Como? Vou citar aqui. Jesus Cope, Douglas Gonçalves, eu amo. Eu amo. Eu curto. Mas eu tomo cuidado. Eu tomo cuidado, entendeu? Ouço tudo, acolho tudo, mas eu guardo somente o que é necessário. Convém. Entenda, Elias.
Um povo está se perdendo, cara. Um povo está se perdendo. E aí eu ouço as pregações do Douglas, eu ouço as pregações do Leandro Vieira, eu tô falando assim, ó, do Luciano Subirá, do pastor lá que é influencer também, é o que canta deixa queimar, como é o nome dele? Alessandro Vilas Boas? Alessandro Vilas Alessandro. Boas. E aí, sabe o que eu tô vendo, Lias? Cara, eu tô vendo as pessoas pegando pregações dessa galera aí, achando que o povo católico não tá aí meio que ouvindo e tá trazendo para dentro dos movimentos, irmão. E aí, quando fala de missão, eu me preocupo por causa disso. Sabe por quê? A gente faz uma igreja se colocando para ouvir o Senhor, para escutar o Senhor. Tá entendendo? Mas tá ouvindo as falácias e levando ensinamento para a galera contrário até mesmo à nossa fé. Tem que tomar cuidado. Entendeu? Por exemplo, a Colo de Deus, ela tem amizades. O Hugo, por ser um ex-protestante, o Hugo tem muitos amigos protestantes da hora, cara. Você entendeu? E quando o Hugo, por exemplo, levou lá, levou pra gente, né, no fim de ano, para o pastor, como é o nome dele agora? Esqueci o nome dele agora, o cabeludo lá, cabeludão. Cara, o cara pregou o evangelho, o cara não pregou a doutrina, e a comunidade foi atacada. Então, assim, é bem diferente. O Hugo, cara, ele sabe o que dá às ovelhas que foi confiado a ele. Entendeu? A comunidade de Colo de Deus, cara, sabe do alimento que tem que dar para nós e dá muito bem, Elias. Só que eu tô vendo uma galera aí fora se perdendo. E aí, estão colocando agora como missão. Isso vai me preocupar, Elias. Isso vai me preocupar. E é um alerta para nós, quanto? Missionários, evangelizadores, estar atento para não cair nessas falácias e nessas ladainhas, porque senão a gente vai ver o quê? Um povo se perdendo dentro da igreja. Olha o que eu ouvi, tá tão sério que olha o que eu ouvi. Olha o que eu ouvi da boca de uma pessoa que se diz católico, missionário, que está agora com esse negócio, essa vibe aí de montar uma missão dentro da outra, com uma marca, tá? Com uma marca, usando uma marca, e vende camisa com essa marca, bombeta com essa marca. Olha o que ele disse: igreja não é templo. Olha isso, presta atenção. Igreja não é templo. Igreja somos nós. E aí o argumento vem na Bíblia. Paulo falou, nós somos a igreja. O que esse cidadão estava falando? As igrejas estão fechadas, a gente não tem que se preocupar não. E quando abrir, não tem que se preocupar também não. Assiste a missa online mesmo, não tem problema não. Se confessar, se confessa no seu quarto mesmo, não tem problema não. Cara, eu ainda sou católico apostólico romano, cara. Eu ainda busco o confessionário. Tanto é que eu me confessei essa semana e falei pro padre assim, ó, padre, a Santa Missa dos dias atrás aí, eu estava no interior de São Paulo, em Biúna, depois de São Roque, e as igrejas lá tá tudo fechada mesmo. Eu falei, eu tive que acompanhar online e eu não me senti bem. Ele falou, não tem problema, filho. Tá tudo assim mesmo, né, tal que não sei o quê. Eu quase falei para ele, padre, mas tá tudo errado, né? Ele falou, não, mas eu te entendo. E ele me absolveu ali, cara, porque aquilo ali para mim não foi bom. Agora, eu ouvi de irmão meu, dentro do movimento católico, dizer que a igreja não é templo, não. A igreja é nós. E ainda dá como exemplo aquilo que o Novo Testamento demonstra, que é a igreja, celular ali e tal. Aonde esse cara ouviu isso, cara? E é influência. Vai influenciando. Então, a minha preocupação é essa, tá entendendo agora, Elias? Eu tô orando sobre isso, Elias. Para que Deus nos dê visão, cara. Para que Deus nos dê, nesse tempo de pandemia, entendimento, sabe? Alargue a nossa visão, cara. A nossa oração tem que ser essa: Senhor, alargue a nossa visão. Alarga a nossa visão. Pelo amor de Deus, alarga, Senhor. Porque senão a gente vai cair nessa cegueira, Elias, e a gente vai ser mais um 2021 dizendo: a igreja não é templo, tá, gente? Tá? Lançaram um livro aí, não sei se você já ouviu falar desse livro, só que tem gente dentro de movimento carismático pregando sobre isso nas missões. Somos todos sacerdotes. Somos todos sacerdotes, é o nome do livro. Procure, Elias. Sabe quem lançou esse livro? Não. Reeditaram, Jesus Cope.
Jesus Cope. Jesus Cope está vendendo o livro. Tá? Meu Deus. Então, o nome do livro é Somos Todos Sacerdote. Somos todos. O que Martim Medo. Lutero queria com isso? Tirar a visão. Não preciso nem falar do sacerdócio. Você não precisa buscar sacerdote. E tem gente pregando, Elias. Somos todos Medo. sacerdotes. Medo. Somos todos sacerdotes. Elias, dentro de movimento católico. Não vou citar aqui porque não convém, mas Elias, depois a gente pode partilhar isso pessoalmente. A gente vai partilhar porque a gente precisa ir bater de frente com essa galerinha, tá entendendo? Que tá querendo falar inglês para evangelizar inglês, falando inglês. Gente que eu conheci que foi para a África fazer missão em África e não foi para nada. Gente que deu dinheiro aí para ir para a missão e não era, acabou dando outra coisa. Então, eu estou preocupado, Lias, com a missão Brasil, que você me fez a pergunta visando a missão vida missionária no Brasil. Eu estou com muito medo, Lias. Eu estou com muito medo. Medo que eu falo assim, ó, daquilo que está por vir se a gente não vigiar, cara. E vigiar as ovelhas. E vigiar as ovelhas do Senhor, cara. Sabe, se a gente não vigiar, eu vou ver aquilo que Deus falou a Ezequiel. Eu mesmo vou pastorear as minhas ovelhas. Porque os pastores que eu coloquei diante das ovelhas não estão pastoreando mais. Cara, isso tem me assustado muito, Lias. Muita gente dispersa, sabe? Não sei nem o que dizer, cara. Foi tanta lapada que eu não sei nem o que dizer. Mas, cara, foi muito real isso. E eu acho que você levantou um ponto bem interessante referente a essa questão referente a essa questão até da gente estar partilhando aquilo que é dos nossos irmãos protestantes, porque assim, o que a igreja nos ensina de ecumenismo, a gente tem que tomar um cuidado, porque tem se levantado uma ideia de falso ecumenismo que é perigoso, cara. E assim, o que eu vou falar agora, para quem tá assistindo, assim, entendo que não é opinião pessoal, tá bom? Não é a opinião do Elias, tá? Não é o que o Elias acha, tá bom? Né? Eu até depois recomendo vocês procurem o documento Unitatis Redintegratio de São Paulo VI, tá bom? Ótimo documento para vocês aprenderem o que é ecumenismo, por sinal. Esse documento ele nos ensina o que a igreja diz sobre ecumenismo, que ele fala que, enfim, de tantas coisas que ele nos ensina, a base do ecumenismo é a gente aproveitar aquilo que a gente consegue aproveitar de comum para crescimento, mas acima de tudo, a base do ecumenismo é para que a gente possa atrair os nossos irmãos justamente para a verdade, que é o catolicismo. Tem várias outras coisas, mesmo que é uma discussão muito grande, mas enfim, procurem depois o documento. Só que a gente tem que tomar cuidado. Nossos irmãos protestantes têm muitas coisas que podem sim nos edificar. E como que nem o Nival tá falando. Eu acompanho também, eu não acompanhava, né? Não estou muito por dentro. Mas, por exemplo, o Douglas, a Dizoscópio, eu acompanho bastante e tudo mais. Esse livro que o Nivaldo falou, realmente não fiquei sabendo. Vou procurar sobre, né? Porque eu me assustei com o título, me assustei, preciso procurar. Pesado, mas, né, Elias? Enfim, me assustei, não fiquei sabendo disso aí. Mas, por exemplo, um cara que eu também acompanho bastante é o Iago, do 2 Livros de Teologia, né? Que é um cara que eu também acompanho bastante. E, Conheço, assim, enfim, conheço. É um cara muito bom, por sinal, gosto bastante dele. Mas, assim, bom você absorver. Eu falo bastante sobre isso, sobre a gente quebrar a bolha. Eu incentivo muito, nós católicos, a furarmos a bolha, porque a gente muitas vezes a gente fica só na bolha, só na bolha católica, só querer consumir aquilo que é católico. É bom estourar a bolha. Só que, assim, também é bom a gente também não passar muito do limite. Estoura a bolha, mas também saiba onde você tem que ir. Porque nem não é bom a gente também ir até ir demais, tá ligado? Então, assim, a gente estourar a bolha com prudência. Então, por exemplo, essa questão de, sabe, o tanto de pessoa que fica falando, porque a igreja não é templo, nós somos a igreja e tudo mais, enfim. Outro ponto também que o Nivaldo não falou, mas acredito que ele também deve concordar comigo, várias pessoas até de própria igreja falando contra a religiosidade, de que Deus não é religião, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, sabe, de certa forma pregando uma certa misericórdia que não é uma misericórdia, uma certa misericórdia passa pano, porque assim, Deus é misericordioso, mas Deus ele não passa pano, né? Ele é misericórdia, mas ele também é justo, né? Então, assim, a misericórdia de Deus é infinita, só que também não vai passar pano para qualquer coisa errada que você faz, né? Então a gente também tem que, enfim,
são muitas coisas, mas de qualquer forma a gente precisa realmente tomar um cuidado, porque nem todo discurso bonitinho, nem todo discurso bonitinho a gente nem todo discurso bonitinho é de Deus. Se eu não me engano, só para finalizar aqui, tem uma palavra, eu não sei se é uma palavra ou se é uma história de um santo, mas tem até uma história de uma senhora que ela profetizava, né? Ela mandava várias profecias e tal, não sei o quê, mandava várias profecias e descobriram que na verdade era um demônio que falava por ela e que na verdade ela era uma mulher soberba, né? Ela soberba pra caramba e mandava essas profecias, só que no fundo na verdade era um demônio. Então assim, nem toda palavra bonitinha vem de Deus e a gente precisa ter esse discernimento. Então, eu acho que, para também complementar o que o Nivaldo está falando, não é somente a gente vigiar, mas a gente também ter discernimento. Eu acho que é muito importante isso, porque se eu não me engano, tem até tem uma passagem da Bíblia que fala, né, de que tudo aquilo que já está revelado já está na palavra. Qualquer coisa que for colocada acima disso está errado. Então, tudo aquilo que é de sabedoria, que já está para ser revelado, Deus já revelou na palavra. Qualquer coisa fora disso já está lá. Já era. Exatamente. Já está errado. Deus já revelou tudo aquilo que ele precisava revelar. Tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que já tinha para ser revelado, já está revelado. Tudo aquilo que foi revelado posteriormente foi só complemento daquilo que já foi revelado. Mas Deus não vai revelar coisas a mais. Tudo aquilo que já era para ser revelado, já foi revelado pela palavra. Qualquer coisa a mais disso não é revelação de Deus. Então, assim, qualquer coisa que fuja daquilo que é revelação de Deus é do maligno. Complementando aqui, e também só para deixar bem claro o que Jesus disse, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Qualquer coisa que vem disso, vem do maligno. E, cara, é isso. Acho que a gente precisa, de fato, como o Nivaldo falou antes. É decisão. Se a gente não se decidir, eu coloquei esse clima aí pro fim, né? O nosso bate-papo aí. É o cuidado mesmo, Liz. A gente precisa tomar cuidado. A gente está no fim dos tempos, a gente está na última hora. Você entendeu? E Paulo falou que o anjo o anjo das trevas, Lúcifer, iria estar revestido como anjo de luz, cara, para enganar o povo, para fazer o povo se perder. Então eu fico com aquilo que Paulo falou: ouça tudo, acolha tudo, mas guarde somente o que é necessário, cara. E aí está a importância da gente ler o catecismo da igreja, está a importância da gente ler a Sagrada Escritura, ter, né, esse momento de comunhão, intimidade, relacionamento com Deus, para não cair nas falácias. Porque eu tô vendo um povo se perdendo, Liz. É triste, cara. Eu não sei se você tem acompanhado lives. Eu tenho acompanhado, cara. Eu tenho acompanhado lives, eu tenho acompanhado pregações. E é o que eu te falei, como eu já sigo. É triste, Liz. Eu sigo Douglas Gonçalves, Leandro Vieira, Luciano Subirá. Não é pouco, não, que eu tô falando aqui, ó. São 3 hard hoje dos novos protestantes aí, que são gente boa demais. Os caras pregam o evangelho mesmo, assim, ó. Real, cara. Os caras não ficam apontando igreja católica, essas paradas, não. Não tô falando disso, não. Eu tô falando, o meu medo é o que eu tô falando isso aqui, ó. Eu tô vendo essa galera pregando e eu tô vendo uma galera dando Ctrl+C, Ctrl+V dentro dos movimentos carismáticos, mano. Mano, isso tá triste demais mesmo. Lias, desculpa, mano. Você já deve ter visto, se ninguém falou, eu falei, eu não tô nem aí. Cara, é triste, tá sendo triste, cara. Porque você vê que, sabe, o povo não tá tendo mais... O povo aqui, a igreja, nós sabe o que é mais triste? Só complementando rapidinho, Nivaldão, rapidinho. Sabe o que é mais triste? A nossa igreja ela tem mais de 2000 anos. E a gente está tendo que copiar uns irmãos que têm 500 anos de história. Se a gente, com mais de 2000 anos de história, não está tendo um acervo para poder ter o que falar e está tendo que copiar quem tem 500 anos de história, é sinal que aí tá triste. Ó, assim, eu nem falei do Theo Hayashi, que eu amo demais. Cara, eu vi gente fazer live imitando um cara até mesmo com a lousa. Desculpa, cara. Desculpa. São pessoas que estão seguindo essa galera aí, ó. Eu não vou citar nomes, são pessoas que estão seguindo essa galera. Até a lousa que o cara usou, que ele fez lá, ele fez 5 dias falando sobre o Espírito Santo. Eu achei muito interessante. Eu acompanhei. Só que 2 semanas depois, a pessoa foi lá, fez a mesma pegada com outro sentido, usando o tema de livro deles, colocou o tema daquelas 7 lives que vai fazer em cima do livro que eles têm, tá? E aí usou a mesma lousa que o cara, mano. Aí eu não aguentei, falei, mano, tô com medo. Os caras se tornaram referência, mas... E era pra ser o contrário, era pra eles serem referência. É pra gente ser referência pra eles. Você entendeu?
Nada contra. Isso. Nada contra, Elias. Assim, você fez lá para evangelizar, pegou a lousa, nada a ver. Mas eu falo assim, cara, o conteúdo foi quase 100% do que o cara prega, do que o cara ministrou, daquilo que o cara tem falado há anos e anos, que a gente já tem visto e acompanhado, 3 anos para trás. Tá sendo absurdo, cara. E quem tá correndo atrás desses caras? E esses caras aí tem 14 mil, 15 mil de seguidores no Instagram, tá? Então, é um povo muito grande atrás desses caras. E esses caras estão onde? Dentro do movimento carismático. Pois é. Cara, é preocupante. Por isso que quando eu falei de missões, é isso, porque, só para finalizar, eu fui numa missão, aí fui num retiro bem conhecido de um movimento aí grande, católico. Elias, a pessoa foi fazer o momento de batismo no Espírito Santo. E aí, um livro do Jesus Cope para fazer o momento do batismo no Espírito Santo. Pegou o livro lá, porque eu compartilhei com ele lá, troquei ideia com a pessoa. Aí ele falou assim: eu vou usar esse livro aqui para fazer o momento de batismo no Espírito Santo, que era a última pregação. Eu falei, sério? Sério. Eu falei, cara, mas vai usar esse livro aí? Fala do Espírito Santo, fala do Espírito Santo. Eu falei, quem escreveu? E aí falou, o pastor tal, que não sei o quê. Eu falei, cara, cuidado, pô. Tem que tomar cuidado. Pega o catecismo da igreja, fala tudo sobre o Espírito Santo. Tudo sobre o Espírito Santo. Você pega a Bíblia já tem fundamento sobre o Espírito Santo. O que falta? Intimidade. Mas você quer trazer conhecimento daquilo que, né? O outro falou, o Caputino lá falou lá. Beleza. Vamos lá. Cara, foi triste, cara. É triste.